O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se, disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eu quero pedir que você curve a sua cabeça, esse momento, e ore por mim, eu vou orar por você. A minha oração é: Deus, fala conosco. Que o Senhor, em nome de Jesus, use a palavra para desafiar o meu coração, que eu possa ouvir a tua voz e tomar decisões que estão implicadas nesse texto, que não haja resistência no meu coração. Ah, Senhor, eu preciso do Senhor, preciso ouvir a voz do Senhor, nós precisamos, e nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto eu preparava esse texto, eu, como nos outros dias, fui profundamente impactado. E quando eu digo isso aqui, eu não estou usando retórica não, tá? Eu leio a Bíblia e peço que Deus fale comigo primeiro. E eu fui impactado mais uma vez com a leitura desse texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós podemos aprender sobre os planos de Deus e o seu trabalho na nossa vida. Estudando, lendo o texto, eu vi coisas muito interessantes, e eu digo para você que esse é um texto que muito do que eu vou falar aqui eu nunca tinha percebido. E olha que eu já li a Bíblia, hein? Mas a palavra se renova, né? Quando a gente olha com cuidado. E mexeu comigo. Ao longo da semana eu fui impactado por esse texto, e eu espero que você seja impactado em nome de Jesus, pela leitura e pela exposição. A primeira verdade que saltou aos meus olhos, enquanto eu estudava, diz respeito que Deus, Ele propõe fazer a sua obra a partir do nosso desejo e participação. O que significa que Deus quer fazer a obra na sua vida, mas você tem que querer. Olha que interessante, eu encontrei 3 detalhes nesse texto que nós encontramos só aqui, não há em nenhum outro lugar na Bíblia. 3 detalhes. Primeiro, diz que Jesus foi a uma festa dos judeus. Não diz qual foi a festa. Então nós não sabemos qual foi a festa. Mas não foi nenhuma das 3 festas principais, porque elas estão registradas na narrativa do Evangelho de João, e aqui provavelmente era uma festa de menos valor e que não tinha a exigência da participação do povo, porque as festas principais era exigido que todos que moravam ao redor viessem a Jerusalém. E aqui, então, você não tem o nome dessa festa. Um outro detalhe que também só está aqui, é que em nenhum lugar Jesus se apresenta diante de uma multidão e só cura um homem.
e vai embora. Foi o que aconteceu aqui. Ele se apresentou diante de uma multidão de enfermos, curou esse homem, saiu no anonimato. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Você vai ver aí, por exemplo, Mateus 8,16. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, curou todos os que estavam enfermos. Mateus 15,30. E vieram ele em grandes multidões, trazendo consigo coxos, cegos, e além de muitos outros, ele os curou. Aqui, ele está diante de uma multidão, cegos, coxos, paralíticos, leprosos, e ele só cura um homem e vai embora. Isso é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. E uma outra coisa que não tem em nenhum outro lugar é a pergunta que Jesus faz para o homem. Ele pergunta assim: queres ser curado? Eu vou perguntar para você. Você está 38 anos paralítico, convivendo com cegos, coxos, paralíticos. E uma pessoa que tem poder para curá-lo diz para você assim: quer ser curado? Qual seria a sua resposta imediata? Qual? Quero, não é mesmo? Quero. Mas essa não foi a resposta do paralítico. Ele disse assim: então, toda vez que as águas se movem, eu tento chegar lá, mas quando eu vou, já alguém já... E foi na minha frente. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas ele não diz, quero. E é interessante porque, mesmo sem ele dizer que queria, ele disse para Jesus que queria. Não é mesmo? Porque olha só, ele fala, eu estou aqui, eu quero ser curado? Então, Jesus, toda vez que eu tento, vai outro na minha frente. Então ele está dizendo, eu quero. Mas ele diz que quer, mas ele não se compromete. Mas ele diz que quer, não se compromete. E Jesus o cura, porque, em outras palavras, ele disse para Jesus que ele queria ser curado. E eu acredito que não era exatamente isso que ele queria, por causa das implicações disso na cultura judaica, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, assim, ele queria, mas não queria por causa de todas as implicações. E o que eu vejo aqui quando Jesus diz para ele, você quer ser curado? Jesus está perguntando para ele algumas coisas que não estão na pergunta. É mais ou menos assim, você que quer ser curado? Você quer trabalhar? Porque você vai ser curado. Você quer trabalhar? Como assim você vai ter que levantar amanhã cedo e você não vai poder vir aqui e ficar dependendo de esmolas e fingir que está doente ainda. Você vai ter que levantar amanhã cedo e trabalhar. Você quer ser curado? 38 anos. E Jesus pergunta por quê? Porque ele quer uma resposta. E nas Escrituras, nós não encontramos Deus impondo a sua vontade. Olha, nem para Jonas, tá? Porque a gente fala assim, Jonas não teve opção. Vá lá no livro de Jonas olhar a conversa dele com Deus. Lá no ventre da baleia, ele concordou com Deus em relação à ida para Nínive. Porque Deus, ele não obriga você a fazer a vontade dele. Deus não é um Deus caprichoso, que fala, você tem que fazer e ponto final. Não. Ele convida você, ele orienta você, ele explica, mas ele não impõe a vontade. E esse homem tem a liberdade de dizer, eu não quero, mas ele não disse. Ele deu uma enrolada aqui, ele justificou e ele foi curado. Se Deus está vindo em direção a este homem, o propósito de Deus é a transformação desse homem. E todo o texto, meus irmãos, diz que Jesus foi a Jerusalém para conversar com esse homem. E eu quando vi isso, eu fiquei assustado. Fiquei assustado. Por quê? Porque onde estão os discípulos? Eles não aparecem no texto.
E aí todo o movimento de Jesus é solitário. Ele não foi obrigado a ir a Jerusalém, e não acontece mais nada, tá? Acontece isso aqui, esse registro, ele vai para Jerusalém e volta para Galileia, acabou. Ele não precisava. A festa ali é mencionada para deixar claro que Jesus não foi com a obrigação de participar, porque se fosse Páscoa, tabernáculo, ele iria por causa das festas, mas ele não foi a Jerusalém por causa das festas, ele foi por causa desse homem. Ou seja, o trabalho de Deus é pessoal. Quando Deus trabalha com pessoas que têm nome. José, Maria, Antônio, João. E ele tem um plano pessoal. Estava lá os coxos. Ele já tinha estado em Jerusalém no capítulo 2. E não curou ninguém. Ele fez sinais e maravilhas, talvez tenha curado, mas daquele pátio ali, não há menção de que eles têm sido curados. Então ele volta agora para Jerusalém para alcançar uma pessoa. E ele quer dessa pessoa uma resposta. Porque Deus trabalha com os desejos e as nossas vontades. Bom, isso é extremamente importante, você tomar a decisão. Por quê? Exemplo. Jovens que não casaram ainda e querem ter filhos. Levante a mão, por favor. Que não casaram ainda querem ter filhos. Só isso? E os outros? Ok. Os que já casaram e têm filhos. Levanta a mão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você tinha ideia do que significava ter filhos? Quem tinha uma ideia precisa, levanta a mão. Quem foi surpreendido, fica quietinho. Quem tinha uma ideia precisa do que era, levanta a mão. Ninguém. Né? Pois é, por quê? Eu descobri que é muito difícil ter filhos e criar filhos. Eu não sabia. Mas eu enfrentei todas as dificuldades da educação. Por quê? Porque quando eu tomei uma decisão, eu fiz previsão, eu pensei, antecipei os problemas e tentei cobrir todas as dificuldades que eu teria ao ser pai. Eu tentei fazer isso. No processo eu descobri que eu deixei um monte de coisa de fora, como por exemplo, passar a noite inteira acordado com uma criança berrando, com cólica, Talita. Eu não me esqueço daquela noite, né? A noite inteira. Eu não tinha previsto esse tipo de coisa. Eu não tinha previsto cirurgias, risco de morte. Ai, gente. Mas por que eu enfrentei? Porque eu tomei uma decisão consciente das implicações. Você entendeu? E eu fui. Então, assim, quando Deus chama você para tomar uma decisão, Ele quer que você seja consciente do chamado. Quando você se tornou cristão, Deus chamou você para ser igual a Jesus. Você sabia disso ou não? Você sabia? Que a Bíblia diz que quando você se converteu, Ele transformou a sua vida para você se tornar uma pessoa igual a Jesus. Foi isso que... Se não te falaram isso, eu quero lembrar você que esse foi o propósito. Chamar você para ser igual a Jesus. E Deus está trabalhando na nossa vida pessoalmente, tá? Então, presta atenção. Pessoalmente, você pode achar que o seu contexto, suas circunstâncias, a situação que você vive não tem nada a ver com Deus, mas a Bíblia diz que Deus está usando tudo isso para trabalhar em você e fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus. Ele está usando. Seu marido, sua esposa, seus filhos, sua situação financeira, sua doença, seus problemas emocionais, a sua casa, as suas dores, porque mais importante para Deus é fazer de você uma pessoa igual a Jesus. É isso que Deus está trabalhando, na minha e na sua vida.
E quando você se tornou cristão, quando você disse sim para isso. Se não te contar, eu vou te contar agora. E a primeira condição para você trabalhar, ser objeto da ação de Deus no reino, Jesus disse lá em Lucas, se eu não me engano, 14. Se alguém quiser vir após mim, negue-se e tome a sua cruz e me siga. E nesse processo, eu vou transformar você numa pessoa igual a mim. Mas você precisa querer e ter consciência do que você está querendo. Entendeu? Agora, qual que é a desculpa das pessoas para elas viverem uma vida que não reflete a transformação de Deus na sua vida? Elas diziam assim, eu sou fraco. Isso aí é para outras pessoas, eu não consigo. Eu quero dizer um negócio para você. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida não depende da sua educação, não depende da sua força de vontade, não depende da sua capacidade, não depende de nenhum mérito humano. Depende só de você responder sim ao trabalho de Deus, de todo o coração. E tem que ser de todo o coração. Se você disse sim e a sua decisão não envolveu todo o seu coração, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai viver lutas, você vai ter dificuldades, você vai ser derrotado, você não vai experimentar a transformação de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus tem que ser com todo o coração. Por quê? Porque quando a gente coloca o coração, a gente coloca toda a nossa vida nesse negócio. E você sabe, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, eu vou ter que levantar cedo para orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter que amar as pessoas, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que testemunhar, eu vou sofrer e vou glorificar a Deus. Mas eu vou fazer isso porque a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo vai me capacitar a fazer. O que eu preciso é só querer. Mas de todo o coração. Sabe o que é de todo o coração? Então é planejamento. Eu vou dizer, Senhor, eu quero amanhã. O que o Senhor quer que eu faça amanhã? Paulo, quero que você ore. Então eu vou lutar para orar. O teu Espírito vai me capacitar. Senhor, o que o Senhor quer? Você é uma pessoa que vive murmurando. Você reclama demais. Mas você quer viver para mim? Quero então amanhã. Coloca um propósito de não murmurar e o meu Espírito vai te capacitar a ser grato, a louvar a Deus. Qual o seu problema? Coloque-se diante de Deus, mas deseje de todo o coração. Porque o Evangelho não aceita meias consagrações, decisões não comprometedoras. O Evangelho, no reino de Deus, ou é tudo, ou é nada. Vocês lembram da ilustração que eu contei aqui das minas? No domingo passado. Cada um deles recebeu uma quantidade de minas, valores. 2 deles multiplicaram e o outro pegou essa mina e guardou. Vejam, ele não roubou Jesus. Ele não destruiu, dilapidou o patrimônio que Jesus deu para ele. Não, ele só guardou. Mas no final dos tempos, Jesus disse para ele, olha, aquele que entrega metade, ou entrega sem fazer uma entrega total, é como se não tivesse entregado nada. Tirou o que era dele e deu para aquele que... Porque ele, para o reino, ele não fez nada. Mesmo que ele não tenha dilapidado o patrimônio. Porque para o reino, ou é tudo, ou é nada. Então, assim, o problema da vida cristã, meu irmão, não é, eu sou fraco, não. A Bíblia fala que Deus gosta de gente fraca. Diz a Bíblia. Paulo falou, quando eu sou... Lembra? Quando eu sou fraco, é que eu sou... Porque tudo eu posso. Então, Deus não tem problema com fraqueza. Deus não tem problema com a minha fraqueza, eu sou fraco. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou manter meu casamento, eu não vou ser sério, eu não vou ser moral, porque eu sou fraco. Mas eu assumi um compromisso, eu tomei uma decisão. E eu, todos os dias, agora eu vou dizer um negócio para você. O fato de você ter tomado uma decisão não significa que você vai ser um santarrão de um dia para o outro. Não. Você vai ter as mesmas lutas que você tem, mas você vai vencer.
Então, as pessoas que andam com Deus, elas não têm a facilidade de, vou vencer esse pecado agora aqui, magicamente, aquele problema. Não, eles vão lutar, eles vão batalhar. Tem comportamentos em casa que precisam mudar. Você vai mudar. A graça de Deus vai operar na sua vida e você vai ver o poder de Deus transformando a sua vida. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai acontecer. A diferença de quem não fez uma entrega total é que essa pessoa luta e continua lutando e continua sendo derrotada, porque Deus não pode operar onde a entrega não é total e incondicional. Porque quando a entrega não é total e incondicional, eu digo que eu quero, mas é que nem o paralítico. Eu quero, mas não quero. E fica justificando. Esse homem, ele foi procurado por Deus. Deus tornou ele um alvo. Foi plano de Deus. E o texto diz o seguinte, que esse Deus que salva, ou que proclama a verdade, é um Deus que quer completar a obra na nossa vida. Então olha o que o texto diz. Olha o versículo 14. Mais tarde, Jesus entrou no templo. Cadê os discípulos? Não aparece. Vejam, é Jesus e o homem. É solitário esse negócio. A obra de Deus é Ele e eu. E quando ele fala, Paulo, porque ele fala, é solitário, é Deus e você. Seu marido não pode fazer a obra de Deus na sua vida, seu filho, você não pode fazer pelo seu filho, eu não posso fazer pela minha esposa não pode fazer por mim, é você e Deus. E Deus o texto diz que ele vai atrás, e olha que interessante, ele foi procurar o homem, e olha o que ele disse, olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus chama o homem, sai sorrateiramente no anonimato, ninguém sabe, ele não ficou propagando a cura, curou, saiu dali, sem que nem o homem sabia o nome de Jesus, quem era o que o havia curado. Mas ele foi ao encontro desse homem e disse assim, olha, você foi salvo, você foi curado, agora toma cuidado, leva a sério a sua vida, não volte a pecar. O Senhor, o movimento do texto é Jesus sozinho, lá no tanque, sai de lá sozinho, vai ao templo e encontra o homem, porque é pessoal, é entre ele e você. É pessoal. É Jesus e você. Chamando você. Dizendo agora, cuide da sua vida. Mas há uma nota sombria nesse texto sobre esse homem. Porque olha só. É muito curioso isso, né? Jesus sai, o homem não sabe quem é. Quando os judeus perguntam, quem foi que te curou? Não sei. Mas como assim? Você imagina se eu estou numa cama há 38 anos, sou curado, eu vou beijar, vou abraçar essa pessoa, quem é você? Jesus vai embora, o homem não sabe quem é. Aí, Jesus vai ao encontro dele, como vai ao nosso encontro. Ele vai lá. E aí diz para esse homem, olha, agora você foi curado, cuide, para que você não peque mais. Olha o que esse homem faz. Versículo 15. O homem se retirou dali e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E aí os judeus começaram a perseguir Jesus. A palavra que é usada no grego aqui, quando diz que ele disse, é uma palavra técnica para denúncia. O que esse homem fez? Não foi lá contar. Ele foi denunciar Jesus. Veja, eles perguntaram para ele, ele disse, eu não conheço. Agora ele encontrou Jesus, o que ele podia fazer? O que ele deveria fazer? Adorar o Senhor, se curvar. Não há nenhum movimento de adoração nesse texto, nenhum. Ele sai dali imediatamente e vai contar para os fariseus, vocês queriam saber quem me curou, quem me fez andar, quem foi a pessoa que me fez transgredir a lei?
Foi Jesus, ele foi lá contar. O que diz para mim que a resposta desse homem à ação de Deus foi uma resposta negativa. Se você me perguntar, ele foi salvo? Não sei. Eu tenho a impressão que não, mas eu não posso dizer isso. Mas se ele não foi salvo, uma coisa esse homem fez. Ele não rendeu a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Agora eu vou dizer para você as implicações. Quando um judeu era curado, na cultura judaica, a ideia era o seguinte: a pessoa que é curada, ela é curada provavelmente por causa de questões da sua vida, e ela é chamada para assumir uma condição de arrependimento, porque é possível que você esteja doente. Não há uma relação de doença e pecado, mas é possível que esse homem estivesse doente por causa de pecado. E ele dá indícios aqui, com toda essa atitude, não mostra gratidão, não adora, não sabe nem quem é a pessoa, vai e denuncia Jesus para os fariseus, que esse homem está 38 anos paralítico e ele não tem um amigo. Você viu? Não tenho ninguém para mim. Ora, se fosse verdade que as águas se movimentavam, se fosse verdade, gente, eu ia arrumar eu falo assim, vocês podem fazer aqui, vamos montar um grupo aqui de 2 pessoas, cada um vai me ajudar aí durante 1 hora, porque se a água, se vocês me ajudam, não existe registro. Esse homem estava acomodado nessa situação, ele estava ali, ele não estava interessado em nada, estava acomodado com estar ali, 38 anos, e é curado, não se preocupe em perguntar, esse homem não quer. Por quê? Porque quando Jesus fala para ele, você quer ser curado, Jesus está perguntando, você quer resolver a sua vida diante de Deus? Você quer resolver as suas pendências diante de Deus? Você quer acertar a sua vida? Porque, veja, estou falando de um homem que foi curado na cultura judaica. É um chamado para resolver a sua vida diante de Deus. Não só ter uma cura, mas você quer realmente enfrentar a Deus nas suas dores, as suas mazelas. Aí quando ele entende que Jesus está falando para ele, você precisa enfrentar seus problemas interiores com a cura. Aí ele diz, então ninguém me ajuda, então não sei. E quando ele é curado, ele não permite que a obra de Deus se complete na vida dele. Gente, cura, milagres, não garante a transformação de ninguém. Não é impactante o fato desse homem ter estado 38 anos nessa condição? Ele tem um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus não transforma a vida dele? O que diz para mim é que eu também tenho problemas semelhantes. Porque Jesus vem ao meu encontro, resolver questões na minha vida, e mesmo que eu diga sim para Jesus, as minhas atitudes dizem o contrário. Porque se eu perguntar para você, você disse sim para Jesus, para o projeto de Deus para a santificação da sua vida? Você disse sim para Jesus para viver uma vida que glorifica? Você disse sim para Jesus para viver uma vida integral? Você disse. Mas a questão é, a sua vida, o seu comportamento, diz o mesmo? O comportamento desse homem disse uma coisa diferente do que ele falou com os lábios. Com a vida, ele estava dizendo que ele não quer. Que isso não aconteceu. Com isso, eu estou dizendo para você que o trabalho de Deus é você dizer sim para o Senhor, deixar o Senhor trabalhar na sua vida e começar a mostrar evidências da obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o texto termina dizendo que Deus trabalha incansavelmente por nós. Depois de tudo isso, não é interessante que quando os judeus confrontam Jesus a respeito desse homem, aí o texto vai dizer o seguinte, olha a palavra de Jesus. O homem retirou-se,
disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Versículo 16. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vocês estão entendendo? A ida solitária de Jesus para Jerusalém. Ele vai ao templo, se encontra com você. É contigo, é comigo. E ele trabalha na sua vida e faz um milagre. E aí você deveria desejar servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, porque o que aconteceu com você é extraordinário. E aí Jesus sabe que você não está nessa condição, e ele diz para você: então, tome cuidado, daqui para frente. E aí você diz sim, e continua vivendo do mesmo jeito. E aí o texto diz assim: Jesus, o que eu estava fazendo aqui? Eu estava trabalhando para o meu pai, porque meu pai trabalha todos os dias. Lembra o texto de Salmos? Salmo de número 121? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme aquele que te guarda, é certo que não dorme, nunca dorme o guarda de Israel. Deus está trabalhando para transformar a nossa vida. E é pessoal. E aí, enquanto eu orava e preparava essa mensagem, né, Deus fala comigo. Né? Então, que justificativas você tem dado para Deus? Que você é fraco? Que você não consegue? Pois é a especialidade de Deus, fazer gente fraca, cheia do Espírito Santo. É a especialidade de Deus, pegar marido ruim e transformar ele num bom marido. É a especialidade do Espírito Santo, pegar fofoqueiro e transformá-lo de tal maneira que as palavras deles vão edificar, as pessoas vão transmitir graças. É a especialidade do Espírito Santo, pegar gente egoísta e transformar essa gente em gente generosa. É a especialidade do Espírito Santo, transformar o pior pecador e fazer dele alguém que vai glorificar o nome do Senhor. Mas a pessoa tem que querer. Esse é o problema. Eu tive uma ascensão na minha vida cristã muito rápida. Porque eu me converti aos 20 anos de idade, semi-analfabeto, tinha estudado até os 10 anos de idade, não tinha feito o terceiro ano primário, mas eu era uma pessoa alfabetizada, mas funcionalmente. 2 anos depois, eu estava dando tempo integral numa igreja batista, isso há 40 anos atrás. Sabe o que significa isso? E comecei o ministério, já estava trabalhando, e fui crescendo e buscando a Deus. Uma pessoa cheia de traumas, saído da prostituição, das drogas, e as pessoas ficavam falando ao meu respeito, impressionadas com as mudanças da minha vida. Você sabe qual é a diferença entre mim e aquelas pessoas? Que eu era forte? Não. A diferença entre mim e aquelas pessoas é que eu queria de todo o meu coração. Entendeu? Eu queria de todo o meu coração. Eu disse para o Senhor: eu não quero mais viver essa vida infeliz. Eu não quero ser mais escravo do pecado. Eu não quero ser mais uma pessoa que causa mal, faz mal para os outros. Eu não quero ser egoísta, eu não quero a minha mente poluída, eu não quero o meu coração contaminado. Eu não quero viver na miséria, eu não quero ser escravo, eu não tenho forças para dar um passo, porque eu sou pecador, carregado de ódio, de veneno, de amargura, de dores nas entranhas. Eu não consigo mais. Se há alguma coisa que eu quero de todo o meu coração, é ser igual a Jesus. Essa é a diferença. E querer, aí é uma questão sua. Ou você quer, ou você não quer. Porque se você quiser, veja, você não vai dormir um pecador e acordar um santo não, tá? Isso não existe, tá? Mas se você quiser,
Deus vai começar a obra na sua vida de uma forma poderosa, porque a Bíblia diz assim lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra vai completá-la. E aí esse texto apresenta Jesus como aquele que começa e completa. Ele vai para Jerusalém sozinho, se os discípulos vão, os discípulos não aparecem. Ele não vai por nenhum motivo senão encontrar o fulano. Quem? Você, eu. E aí ele te salva. E aí você vai vivendo a vida e ele então volta e diz assim, então, você precisa mudar essas coisas na sua vida. E se você quer, Deus faz a obra na sua vida. Mas você tem que querer. E tem que ser de todo o coração. Todo o coração. Vocês lembram o resumo do maior mandamento? Lembra? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. Essa é a condição para Jesus fazer a obra na sua vida. Um desejo de todo o coração. Fazer de você uma pessoa que vai ser transformada, vai abençoar, vai ser generosa, vai fazer sacrifício pela obra, isso é obra do Espírito Santo, é no tempo dele, mas ele vai fazer. Essa é a diferença entre pessoas que fizeram uma entrega total e outras que fizeram uma entrega como a desse homem, o paralítico aqui. Queria, mas não queria. Ele queria ser curado, mas ele não queria as implicações de ser curado. Enfrentar a Deus as suas dores e pecados. Ele não queria. E a cura para o judeu implica isso, porque é Deus quem te cura, é o Senhor teu Deus que te sara, é obra de Deus. Então ele cura porque ele tem planos e propósitos, e o plano de Deus é fazer de você um homem santo, uma mulher santa, esse é o plano de Deus. E quando você recebe a obra de Deus, você tem que receber a obra de Deus inteira. Esse homem queria a cura, mas não queria as implicações. Então assim, você viu qual que é o chamado dessa noite? O chamado é você olhar para dentro de você e dizer para Deus, eu tenho esse problema, aquele problema. Aí eu fiz uma lista no meu coração enquanto, Senhor, isso aqui eu preciso mudar. Senhor, isso aqui, eu não me sinto forte, mas eu sei que o Senhor vai me dar graça, Senhor. Uma das coisas, por exemplo, que eu preciso mudar, eu sou impetuoso na minha fala. Numa reunião do conselho que a gente teve agora, eu não ofendi ninguém, tá, gente? Por favor, não ofendi ninguém, mas eu sou impetuoso na defesa daquilo que eu acredito. E Deus falou ao meu coração durante a semana, você pode defender tudo que você acredita, mas não seja impetuoso. Botei na minha lista. Botei lá, Senhor, dá misericórdia. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem outras coisas. Porque a palavra falou comigo. Você entendeu? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no poder do Espírito para mudar, porque eu vou mudar. Eu vou mudar. Vai ser hoje, amanhã, não sei, mas eu vou mudar. Porque o Espírito Santo me unge, me capacita para mudar. Então eu quero orar por você. Deus está chamando você para avaliar a qualidade das suas decisões. Jesus solitário vem ao seu encontro. Ele e você. Solitário ele vem ao seu encontro. Ele e você. Então assim, nesse momento, é como se as luzes se apagassem e uma luz acendesse sobre você e você olhasse e visse a glória da face de Jesus dizendo, é contigo, é comigo, não é com outro, não é com seu marido, não é com a sua esposa, é com você. É obra de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar.
Então, assim, enquanto você ora aí, e fala com Deus, a palavra de Deus sempre chama você para uma decisão. E tem duas coisas que eu gostaria de propor para você. Primeiro, que você avaliasse hoje o seu coração e respondesse para Deus: queres ser um homem e uma mulher de Deus? Queres? Você realmente quer? E por que que, durante muitos anos, o seu comportamento não revela o seu desejo? Segundo chamado, o Senhor chama, então, faça de novo, faça uma entrega total e incondicional de novo. E diga, e faça isso com todo o coração, dizendo para o Senhor: eu quero isso mais do que viver. Eu quero agradar o Senhor mais do que respirar. Eu quero agradar o Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E eu vou comprometer minha alma, mente e coração para viver para a Tua glória, para o Teu louvor. E o Senhor vai transformar a sua vida. Num processo, Ele vai te dar recursos, vai te dar graça, vai te orientar. Talvez alguns vão precisar procurar terapia, psiquiatra. Mas Ele vai orientar. De cabeça baixa, por favor. Agora, olhos fechados. Eu quero perguntar para você se o Espírito falou com você. Você levantar a mão bem alta assim, eu não vou chamar você à frente. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar, pode baixar. Muita gente. Obrigado. Então eu vou orar por mim e por você. Senhor, eu entendi que o Senhor vem ao meu encontro porque o Senhor trabalha, sempre trabalhou, pela minha salvação e pela minha transformação. O Senhor me colocou no lugar certo, usou situações apropriadas. Eu não entendi, muitas das minhas dores, do meu sofrimento eu não entendi, mas o Senhor estava me lapidando, me moldando, porque o trabalho do Senhor é pessoal. O Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está trabalhando na sua vida. Então, se você entendeu isso e deseja experimentar o trabalho de Deus, consagre a sua vida agora total e incondicionalmente. Diga: Senhor, amanhã eu vou estar com os meus ouvidos atentos à Tua voz e vou me planejar para fazer as mudanças que o Senhor quer que aconteçam na minha vida. Senhor, faz isso comigo e faz isso com os meus irmãos. Eu já estou trabalhando e planejando e me esforçando no poder do Teu Espírito para aprender as coisas que o Senhor falou comigo durante a semana. Eu quero viver para a Tua honra e para a Tua glória. Faz isso com os meus irmãos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.